Walter Puga Júnior fez duas entrevistas muito interessantes. A primeira você conferiu na edição desta última quinta-feira, está na internet, foi com o Anderson Galvão, ele que é diretor da consultoria Celeris, e na edição desta última quinta-feira do Agricultura BR, falava a respeito do mercado internacional da soja. Você vai conferir agora a visão da consultoria Celeris a respeito do mercado internacional e principalmente toda a influência dele sobre a produção de milho aqui no Brasil. É a entrevista do Agricultura BR. Anderson, obrigado por estar conosco mais uma vez e agora vamos falar da superprodução brasileira de grãos, mas ressaltando o que ocorre no mercado do milho. E para quem trabalha com milho, recentemente, preço sob pressão. O que ocorre no mercado do milho na avaliação da Celeris, a empresa que você dirige? Bom, acho que o primeiro ponto com relação a milho, assim como na soja, a produção de milho no Brasil, tanto no milho verão quanto no milho inverno, ela tem apresentado um ganho muito expressivo de produtividade, sacas de milho produzida por hectare, tanto no verão quanto no inverno, em razão de uma série de elementos, semente, genética, biotecnologia, fertilização, uma série de elementos. Produtividade, com expansão diária, uma oferta maior. E a oferta maior de milho no Brasil hoje é do milho inverno, que antigamente a gente costumava chamar de safrinha, hoje é uma safrona. Portanto, o vale de preços durante o ano, hoje ele acontece entre julho e começo de setembro, quando você tem o grande volume de milho colhido no Mato Grosso, colhido em Goiás, colhido em outras regiões produtoras de segunda safra, chega no mercado. Então, independente de câmbio, independente de custo de transporte, é natural que nesse período do ano agora a gente tenha um comportamento de safra, comportamento de vale de preços. E parte da pressão que a gente viu em preços de milho nos últimos dias, pressão negativa, ela se deve a essa entrada desse produto no mercado. Quando eu abro um pouco o foco e olho mais no médio e longo prazo, o fato é que, a despeito dos ganhos de produtividade, a despeito do crescimento de produção e tudo mais, embora a safra em 18 tenha sido um pouco menor em relação ao ano de 17, em função de redução de área, o fato é que o mercado, seja mercado doméstico para produção de ração, para alimentação da indústria animal, ou agora para uma indústria nascente e crescente de etanol de milho, a demanda é firme e crescente. Consequência disso, nós devemos ir para um 2018, um 31 de dezembro de 2018, com estoques baixos de milho no mercado interno. Parte porque a exportação, apesar de não estar tão aquecida, deve embarcar alguma coisa na casa de 25, 26 milhões de toneladas no ano calendário 2018, menos do que os 30 milhões inicialmente previstos no começo desse ano, mas ainda assim um número expressivo, e firme também pelo mercado interno, tanto o setor de alimentação animal quanto o setor de processamento industrial de milho. Perspectiva de preço diante dessa produção, né? Uma grande produção de milho no país este ano, mais uma vez. Perspectiva de preço é que ele se mantenha ou você vê possibilidade de uma queda lá na frente? A situação que a gente vê para o mercado de milho, ela é bastante distinta da soja. Primeiro, numa escala global. Da mesma forma que tem ocorrido ganhos de produtividade no Brasil, isso também se replica a outros países. China, Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina aqui do lado. Porém, até numa forma mais intensa do que no Brasil, o mercado global de milho está extremamente aquecido. Então, os Estados Unidos, colhendo uma safra recorde de praticamente 370 milhões de toneladas de milho, apesar de uma redução de área plantada. Ainda assim, os estoques globais de milho estão em queda. Se a gente considerar o ano 18 e o ano 17, em cada um desses anos, o déficit entre produção e consumo numa escala global foi de aproximadamente 30 milhões de toneladas em cada um desses dois anos. Déficit de produção e consumo está sacando do estoque. E, consequentemente, os estoques globais de milho estão em patamares historicamente baixos. E aí, da mesma analogia, ao contrário da soja, se a soja tem 30% de estoque em relação à demanda, é pouco provável que o preço de soja suba no mercado internacional. No milho, com estoques aí próximo de 16%, 17%, é o contrário. Qualquer oscilação, qualquer risco de safra, na América do Sul, ou na Europa, ou na China, preços de milho têm um potencial muito forte de alta em dólar em Chicago. Portanto, aquela perspectiva que você já comentou, de que quem trabalha com soja hoje está muito dependendo do câmbio, no caso do milho, situação um pouco mais favorável para uma possível recuperação de preço.
Dado o fato que o Brasil hoje já exporta alguma coisa próximo de 25%, 30% da produção anual de milho, o comportamento de preços de milho no Brasil passa a ter uma relação muito próxima com o que acontece com a soja. Então, o câmbio também é relevante no milho hoje. Se a gente sair de um real de 4, 4,10 que a gente está em hoje e voltar para 3,50, a formação do preço do milho lá na BR-163 sofre bastante. Por quê? Querendo ou não, o caminhoneiro, o transporte, ele é pago em reais, não em dólar. Então, um real mais valorizado onera muito em dólar o custo de transporte. Portanto, tal como na soja, o produtor de milho hoje ele é extremamente dependente de câmbio. Bom, você ouviu Anderson Galvão, perspectiva tanto para produtor de grão, tanto soja como milho, muito dependente do câmbio. De olho na informação é o recado do Anderson Galvão. Passamos então a nossa mensagem? Acredito que sim, muita atenção com fixação de preço, com a famosa busca por preços médios mais substanciais. Lembrando, reforçando que a gente tem uma leitura um pouco mais neutra para altista com milho e neutra para baixista com soja. Bom, agradeço a presença do Anderson Galvão aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. O sinal está com Campo Grande.